Hoje nós vamos conversar sobre saúde, na verdade sobre nutrição e hipertensão. Você vai entender como a nutrição pode melhorar esse problema que aflige tantos brasileiros e eu diria a população mundial, na verdade, sofre com a hipertensão. Eu estou recebendo aqui a doutora Maria Leonice Almeida, nutricionista. Obrigada, doutora, por estar com a gente mais uma vez, ceder um pouquinho do seu tempo tão precioso. E hoje a gente vai falar sobre nutrição e hipertensão. Eu não sei se você tem esse problema de hipertensão e eu converso com muita gente que diz pra mim, olha, Teru, eu tô tomando remédios que o médico me deu, mas não mudou nada, minha hipertensão continua alterada. Por que? Aí eu pergunto, né? Você fez alguma outra mudança no seu estilo de vida? E normalmente a pessoa não fez. Doutora, só tomar remédio não resolve o problema da hipertensão? Então, muitas pessoas ficam bitoladas a tomar medicação e não querem, na verdade, mudar seus hábitos. E o hábito de comer aquele alimento que aumenta a pressão, ele precisa modificar. Porque a medicação chega num ponto que a pessoa vai ter que aumentar a dose, aumentar a dose, aumentar a dose, aumentar a dose. Então ele tem que entender que existem dois remédios, o medicamentoso e o nutricional. Os dois têm que andar aparelhados para poder ter a busca do objetivo, que no caso é normalizar a pressão. Doutora, a gente ouve muito falar agora dessas farinhas, farinha de berinjela, farinha de amora, farinha de banana verde, farinha de maracujá. Hoje a infinidade é, assim, imensa. Esse tipo de alimento ajuda a combater a hipertensão arterial? Não existe uma mágica, esse o remédio nutricional. É um conjunto de coisas. Tá. Vamos lá então, eu quero saber que conjunto é esse. É um conjunto de coisas. A mudança alimentar tem que acontecer em conjunto. Que quantidade comer do alimento? Por exemplo, o sal. Que quantidade eu vou comer de sal por dia? Que alimento eu vou escolher para eu comer? Porque às vezes as pessoas tomam a medicação, mas comem coxinha de galinha, comem um pastel frito. E você sabe que a hipertensão ela está associada ao excesso de peso, ao ganho de peso. Tem muitos magros dentro do padrão de peso normal que também tem a pressão alterada. Mas assim, precisa ter um conjunto de coisas, não é, eu vou tomar o maracujá que ele vai e vou continuar comendo errado as outras coisas. Uhum. Então, o dia da pessoa ele tem que ser modificado. Né? Ele precisa saber que os alimentos precisam estar aliados uns aos outros, até na forma de preparo. Porque, assim, a quantidade de sódio para uma pessoa hipertensa, ela tem que entender que ela precisa utilizar, se ela tem já hipertensão e já usa a medicação, ela precisa usar uma dose de sal abaixo de 5 gramas. E se ela tem inchaço, edema, porque o sódio ele controla os líquidos intra e extracelular. Então, se a pessoa já está comprovado que ele tem retenção de líquidos, então essa dosagem de 5 gramas cai, vai ficar em 3 gramas ao dia. Uhum. Olha, a doutora Maria está falando aqui sobre os alimentos que a gente deve consumir mais ou consumir menos para controlar a hipertensão arterial. Agora, eu queria saber, doutora, se existem alguns alimentos que potencializam e outros que despotencializam o medicamento que está sendo tomado para a hipertensão. Sim, por exemplo, o medicamento, e diga-se de passagem que a pessoa quando está fazendo um controle da pressão, ela não deve interromper o medicamento. Ela tem que aliar com a nutrição. Mas se, por exemplo, ela toma um medicamento que é antihipertensivo, antianginoso e antiarritímico para o coração, ela não deve tomar esse medicamento junto na mesma hora ou próximo da hora que toma alimentos com cálcio. Porque o cálcio despotencializa o medicamento e ainda indisponibiliza a absorção desse cálcio. Olha, então você não vai estar aproveitando nem a medicação e nem o cálcio, que realmente é importante. Exato. Mas só o fato de eu tomar num horário separado já vai ajudar a absorção do remédio, vai acontecer normal? Sim, sim. Então não pode tomar próximo do horário que ingere alimentos com cálcio, queijo, leite e tal. Mas deveria tomar na refeição ou próximo da refeição que tem gorduras,
Por exemplo, gordura saudável do abacate, gordura saudável, nozes, castanhas, entendeu? Isso vai potencializar Vai o uso do potencializar o efeito do remédio. Olha só, dica prática importante. Você que tem hipertensão, você conhece alguém que tem algum familiar, precisa tomar essas medidas que a doutora Leonice está falando aqui, porque senão às vezes você está tomando remédio. E eu converso com muita gente que diz, o remédio não está fazendo efeito, eu mudei a alimentação, mas não tá, às vezes está cometendo esse deslize sem saber, na ignorância. Exato. E tem remédios, medicações anti-hipertensivos e anti-anginoso que diminui a quantidade de vitamina D e cálcio e potássio. Então, a pessoa vai continuar tomando a medicação, mas vai ter que aumentar o consumo de alimentos que tenha potássio, que tenha cálcio. Tomar um pouquinho mais de sol. Isso para a medicação antihipertensiva e antianginoso, que não é o antiarritmínico. Então, eu falei no primeiro momento, para os três, não tomar junto do cálcio. Mas se ele toma só antihipertensivo, antianginoso, ele tem que aumentar o consumo de alimentos que vão fornecer potássio, cálcio e tomar mais sol para aumentar a dosagem de vitamina D, para que ele tenha um sistema cardiovascular melhorado. E aproveitar, bem aproveitado, com os nutrientes bem aproveitados. Doutora, muito obrigada mais uma vez, a gente conversa mais durante o restante dessa semana.